Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui no nosso tema, nossa reflexão é pensamentos ou diálogos internos. Isso é uma situação muito comum de acontecer e que eu percebo na minha vida e na vida de vocês que eu trabalho, que é uma coisa que a gente não consegue identificar. Então, por vezes, a gente tem esse diálogo interno que é uma coisa diferente do pensamento. Você não parou para observar isso ainda. A maioria esmagadora das pessoas não percebe esse pensamento automático, né? Esses diálogos internos que a gente tem. Isso fica tão rotineiro, isso fica tão automático que passa por ser um pensamento, quando na verdade não é. É um diálogo interno. E de onde vem esse diálogo interno? De onde veio o pensamento? Então, a gente parar e entender isso vai fazer toda a diferença. Só que é um negócio que é complicado, dependendo do estágio que você já está, o negócio é crônico. E ali fica difícil você entender o que é um pensamento. Se você não parar um pouquinho com você e observar você, sabe? Como um cientista ali, põe na bancada ali, olha, observa e vê o que tem que fazer, sabe? Um exercício que você para, olha, vê como funciona para poder entender o funcionamento daquilo, senão você não consegue resolver. Ó, tem uma fórmula, como é que essa fórmula trabalha? É desse jeito, onde eu posso aplicar essa fórmula? Aqui. E aqui não, aqui não pode. Né? Então você observar aquilo, você olhar bem. E a gente hoje com a cabeça que tem, né, e todo mundo, pensamento e telefone, celular e né, redes sociais e pessoas, as pessoas não param para observar isso. Então vamos lá, gente, pensamento. Vou dar um exemplo muito clássico, né, muito tranquilo. Você fala assim, vou arrumar a casa. Então você está ali, semana, um fim de semana, enfim, o dia que você quiser, você fala assim, eu vou arrumar a casa. Preciso arrumar minha casa, tal, tudo bem. Vou organizar aqui as coisas, vou organizar o armário. E ali você começa. Então você está pensando, você fala, bom, o que que eu preciso? Vou precisar de uma vassoura, vou precisar de um rodo, um balde, um pano de chão, umas coisas assim, vou precisar de uma sacola, um saco de lixo, porque né, uma outra sacola para eu doar o que pode ser doado, vender o que pode ser vendido, jogar fora o que tem que ser jogado fora, lixo. Então, olha, eu estou pensando. Isso é um pensamento. Então eu estou reunindo todos os elementos, né? Reunindo todos os elementos que eu preciso para que eu possa executar aquela tarefa. Isso é um pensamento. Eu estou pensando, é meu. Aí você vai começar a limpar a casa ou limpar o teu armário lá. O que que acontece? Aí você começa a encontrar as coisas e ali a mente começa. Enquanto você está fazendo aquilo, você não percebe. Parece que é um pensamento, mas você está divagando na situação. Começa a vir um pensamento disso, um pensamento daquilo, uma situação aquilo. Começam os diálogos internos dentro do pensamento, que era a tarefa que você estava fazendo. Eu sei que parece ser difícil, complicado, mas observa isso. Observa bem. Você está fazendo a coisa, você não está inteiro ali. Você não está 100% ali, limpando a casa. Você está num diálogo interno. E aquele diálogo interno te leva, você vai divagando, você vai para um monte de lugar, você vai para um monte de pensamento, vê um monte de pessoas na cabeça, um monte de situações na cabeça, e você rasgando papel, organizando coisas, varrendo o chão. Ali é um ponto que a gente precisa perceber bem, olhar bem, ó, aquela fórmula que eu te falei ali, ó, colocar ali na bancada e olhar. Olha, isso aqui é parte do meu pensamento de organizar a casa, de limpar a casa. Isso aqui que está vindo, o outro, a situação, a pessoa, o problema, a conta que tem que pagar, não sei onde, isso é um pensamento. Não, isso é um diálogo interno. Esse diálogo interno vai me ligando na energética do mundo. E muitas vezes você acaba de limpar a casa ou nem acaba e está um trapo. Larga no meio.
Esses pensamentos que você chama de pensamento, que acha que são seus, não são seus. Esses diálogos internos vão te ligar em energias que não são suas. E aí você começa a ficar ruim, você não dorme, você tem dores pelo corpo, você começa a sentir raiva, você começa a sentir medo, você começa a sentir insegurança. Um monte de porcaria, dependendo do freguês que você acessou. Dependendo do freguês, você vai sentir uma sensação. E aí? E por vezes você deixa de fazer o que realmente teria que ter feito, que era simplesmente limpar a casa, organizar lá os teus armários, tuas gavetas, enfim, a tarefa que você definiu. Você vai, por exemplo, cozinhar. Ah, vou fazer a comida, vou fazer um rango legal, pá, né? Para você ou para todo mundo, não importa. Eu falo, vou cozinhar. Você tá lá cortando a cebola, o pensamento tá lá. Quando você menos observa, você já está divagando pelo mundo de novo. Você está dirigindo, você está divagando. Muitas vezes você está no trabalho, você está divagando. E você sai por aí fora, assim, ó. Entendeu? Com esses diálogos internos. Você começa a conversar com você e começa a falar e responder dentro, interno. Você está ali trabalhando, parece normal. Quem olha fala, nossa, normalzinho, ó, a pessoa está ali, ó, digitando, fazendo as tarefas dela, é um ser humano normal, mas não é. Porque lá dentro está divagando num diálogo interno, está brigando, está discutindo, eu não me conformo, que absurdo, como é que eu fui fazer aquilo, quando eu chegar lá eu vou ver, não, porque eu vou resolver isso, porque não sei o quê, problema. Gente, é uma loucura. É um inferno dentro. E aí o que acontece? Isso tira você da tua essência. Você perde a essência de quem você é. Por quê? Porque quem comanda mesmo são os diálogos internos. É isso que reverbera lá fora. É a mesma coisa assim, a vida é dura. Ah, mas vai melhorar. A tua fé no que a vida é dura. Vai melhorar é só bobeira. Então o diálogo interno é que a vida é dura. O vai melhorar o que você tenta fazer ali no dia a dia e falar, ah, nunca dá certo. Para justificar exatamente o que está ali dentro. Observa, o meu áudio aqui de hoje para você é para você ver se você consegue observar isso. O quanto esses diálogos internos atrapalham a tua vida. O quanto você está ligado a isso. Você não percebe. Eu vejo isso todo dia. As pessoas me procuram e falam comigo, e eu olho e falo, gente, você está num pensamento, num diálogo interno horroroso. Então você não consegue mais pensar, você tem esse diálogo, você está tomando banho e você está falando com você e pensando e a cabeça não para um minuto para você ter um sossego. Tenta aceitar um pouquinho assim, parar e falar, não vou pensar em nada. Mas espera, mas 3, 4 segundos a cabeça já vem. Como não vai pensar em nada? E isso, e aquilo, e não sei o que, e não sei o que lá. Você viu fulano, você viu ciclano, viu o que aconteceu, e a novela, e o filme, e não sei o que. Tá sempre cobrando você. E se você conseguir fazer isso, fazer esse exercício, tá? Falar assim, não, peraí, ó. Isso aqui que eu tô pensando agora, essa voz na minha cabeça, pera, isso aqui é um diálogo interno que eu tô tendo de alguma coisa que não é minha. Pode olhar, isso aqui não é meu, pô, tô pensando no fulano, ciclano, naquela situação que não, para, não quero saber. Para, isso não é meu. Você vai perceber, se você conseguir chegar nesse ponto e começar a ir negando isso, você pelo menos identificando, né? Você não vai combater isso. Você vai falar, não vou pensar nisso, vou fazer outra coisa. Daqui a pouco a carga vem. Só que aí você começa a perceber, a reparar que vem outra coisa. É como se assim, ó, pensar no filho não deu certo, então vamos pro benê. Aí você começa a pensar no bem, aí você fala, não, ixi, eu tô pensando no bem, não quero saber, se eu não tenho nada a ver. Deixa a pessoa lá, ela se vira. Aí vem a mãe, aí vem o pai, aí vem um colega, aí vem um negócio do trabalho, aí vem uma coisa lá, sei lá, da política, da religião, aí vem... Gente, é um negócio maluco. Cada hora a carga ela vai vindo de um jeito.
Porque é como se fossem os seus pontos fracos. É aí que você abre portas para a obsessão, tanto de vivo, né, quanto morto. É aí que você abre as portas para a energia dos outros, a energia que você chama de inveja. Né? Ai, todo mundo sente inveja de mim. Você abriu portas, você é invejável. Você está nessa posição, por isso que as pessoas têm inveja de você. Ai, as pessoas me sacaneiam tanto. É aí que você abre a porta para ser sacaneável. Entendeu? Traído. É aí que vem essas coisas para você poder acreditar em tudo que está no mundo, para você acreditar na maldade do mundo. A maldade do mundo existe, ela está aí sim, mas eu acredito, eu confio nela, ela vem. E como é que ela vem? Através desses diálogos internos. A vida, pessoal, ela é muito maior. Estudem, vão atrás, procurem. As reflexões diárias aqui é só para poder uma pílulazinha diária para você começar a ir atrás das suas buscas, para você entender que o processo energético ele é muito maior. Você está envolvido numa teia, numa rede de contatos, de comunicação muito grande. Ah, Jorge, eu não acredito que tem vida após a morte, eu não acredito em espírito, eu não acredito. Mas você tem a influência disso, você acreditando ou não. E você não acredita dentro dos teus conceitos. Quando a coisa aperta para o teu lado, é lá que você vai procurar essas coisas. Eu acho isso muito legal. Eu brinco e falo que o brasileiro é sem vergonha, ele não tem religião, né? Ele tem necessidades. Então, quando ele tem uma necessidade, ele vai e faz tudo. Ele tem a fé dele inabalável. Tem um tumor, ele vai fazer uma cirurgia espiritual. Né? Ele tem a necessidade de curar daquilo. Então, tudo bem, ó, já que aquilo vai resolver, eu vou lá. Eu acho isso legal. Eu não, né? Eu não discrimino, não. Porque são as buscas que a pessoa faz. Então, ela chega numa determinada situação, como a crença é muito forte, então vem uma situação para que ela quebre aquela barreira, para que ela quebre aquele diálogo interno e que ela se abra para o novo, para poder conhecer o novo. E ali ela se permite ter novas experiências. Só que, poxa, a gente poderia fazer isso sem sofrimento, né? Esperar um tumor, um AVC, para poder mudar, né, um pensamento, mudar um diálogo interno, um padrão que foi colocado. Por que eu não estudo antes? Por que eu não pesquiso antes as coisas, né? A vida não é só essa loucura que a gente faz aqui, essa correria. Né? É trabalho, estudo, casa, família, acabou. Não. A vida é muito maior. Entendam as leis da vida. Eu venho aqui diariamente para vocês para lembrar vocês disso. Procurem entender as leis da vida. Eu não sou detentor de toda a verdade, de toda a sabedoria do universo, não. No rolo como todo mundo. Mas procurando a cada dia entender cada vez mais. Antes de eu passar uma coisa para vocês, eu testo aqui em mim. Eu faço comigo, falo, peraí, deixa eu ver se isso funciona. Então, antes de você passar uma coisa para alguém, veja se isso funciona. Antes de você dar uma notícia, de você fazer uma consulta com alguém, ou de você dar um conselho para alguém, veja se aquele conselho, ele serve e você pratica ele na tua vida. Porque se você não consegue praticar aquilo na tua vida, de nada adianta você dar o conselho para o outro. Se você não consegue se ajudar, não adianta você querer entrar na vida do outro para fazer o outro, ajudar o outro. Então é só, no fundo, você vai ver que é um diálogo interno que eu tento ajudar as pessoas para que eu me sinta melhor, porque eu não consigo me ajudar. Você vai ver isso o tempo todo, inclusive com você. Quantas vezes você tentou ajudar, dar um conselho, fazer para o outro coisas que você não faz na tua vida? Então, entender as leis da vida é isso. Isso é a verdadeira humildade. Humilde, já falei aqui bilhões de vezes para você, não é pobre, não é classe social. O humilde é aquele que banca, aquele que encara as coisas. Olha, eu estou aqui realmente, eu estou dando um conselho para vocês que eu não pratico na minha vida, não. Então eu não posso, eu não tenho condições de dar esse conselho porque eu não consigo fazer isso na minha vida. Isso é humildade.
Poxa, você não consegue ir lá dar uma palestra de saúde financeira? Não, não tem, porque eu não consigo ter uma saúde financeira na minha vida. Ah, você não consegue dar uma palestra sobre saúde emocional? Não, não consigo porque eu não consegui ainda adquirir uma saúde emocional na minha vida. Você entendeu? Isso é humildade. É o entender aquilo e assumir aquilo. Olha, eu não posso dar aula daquilo que eu não aprendi ainda. Mas não, as pessoas querem dar pitaco em tudo. Você fala qualquer coisa, a pessoa, ela dá a opinião dela. Ela nunca estudou, ela nunca leu um livro, ela nunca pegou nada daquilo. Ela ouviu falar alguma coisa, ela vai. Ou então ela lê um livro e só copia o que está no livro. Tem nada dela ali. Isso tudo, gente, traz esses diálogos internos da gente. A cabeça não para. Você vai dormir, as pessoas falam, não consigo dormir. Não consegue dormir porque o diálogo interno está lá. Ela não se dá conta disso, ela fica rolando na cama, ela toma ansiolítico, ela toma, né, todo tipo de remédio, tarja preta, as coisas para ver se ela consegue apagar. Ela quer apagar, ela quer, ó, desligar o disjuntor. Mas não adianta. É aquele sono pesado e quando ela dorme, ela se liga no astral também da mesma porcariada que ela tá aqui. Por isso que o remédio derruba e quando você acorda, às vezes você acorda pior do que quando você estava só acordado. Porque quando você dorme, você relaxa, a mente dá uma desligada um pouco e você se liga naquilo que você estava vibrando. A tua energia te leva para um astral igualzinho que você estava aqui ou pior. Não adianta fugir. Não adianta tomar só um remédio para aquela dor parar, sendo que eu não trato a causa da dor. Quantas pessoas você vê sofrendo de dores, mas ela não procura entender o que está causando aquilo. O diálogo interno fala, foi isso, foi aquilo, foi por causa disso, foi por causa não sei o quê. Tem gente que se acostuma tanto com a dor que ela fala, é assim mesmo. Como assim mesmo? Por que não passa? Por que não tira isso? Porque o diálogo interno não deixa. A pessoa ela cria um pensamento fixo e fala, é assim, não dá, não consigo. E aí não adianta, você vai ajudar uma pessoa dessa, você se lasca. Então, ter o conhecimento, entender as leis da vida, primeiramente é você identificar o que é pensamento ou o que é diálogo interno. Pode olhar aí, você está ouvindo a reflexão e a tua cabeça está lá, pensando, você está pensando no outro. Muitas pessoas escutam a reflexão pensando no que vai falar para o outro. Para minha mãe, nossa, minha mãe precisa disso, meu pai precisa ouvir isso, nossa, o Benê precisa ouvir isso, nossa, meus filhos precisam ouvir isso. Calma, e você? Você está ouvindo isso? Você está vendo que isso aqui serve para todo mundo. Não é muito, né, raro acontecer isso. Ai, não, mandei para fulano, porque, nossa, o que você falou tem tudo a ver com a pessoa. Mas e com você? Tem a ver? Você, não, comigo tá tudo bem, eu entendo, mas, nossa, minha mãe precisa ouvir isso. Será que sua mãe precisa ouvir isso? Isso não é um diálogo interno? Você ouvindo a reflexão e pensando na mãe? E achando que a mãe precisa disso? Quando, na verdade, a mãe é só um espelho? Você está vendo na mãe o que você não consegue ver em você? E aí você quer consertar a mãe? Ou você quer consertar o filho? Ou o benê? Ou seja lá quem for? Isso é um diálogo interno. E você até hoje não parou para observar isso. Eles estão aí o tempo inteiro. Por isso que eu digo que 90% do que você pensa no dia, que você acha que está pensando, não é teu. Porque é diálogo interno. O que você pensa é o exemplo que eu dei aqui, reiterando no começo dessa reflexão. Vou arrumar a casa, é isso, estou pensando. Vou montar um projeto assim, 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 estou pensando. Vou lá no mercado fazer compra assim. Ah, vou sair, vou conhecer alguém, né? Você está pensando. Então, o pensamento infinito. Estou dando exemplos corriqueiros aqui. Mas você pensa. Vou lavar o carro. Você vê, pega as coisas que está pensando. No decorrer da execução disso é que o diálogo interno começa. Pipipi, pipipi, pipipi. E você para. O que você está fazendo fica automático e o diálogo interno fica ali.
também automático pensando. Por isso que a maioria, reitero novamente, quando termina de limpar a casa, tá um trapo. Nossa, limpar a casa é um drama. Tô acabada. Aí fica lá, né, 18 horas na fila do pedágio pra praia no fim do ano. Aí não cansa. Enche a cara, bebe por conta, corre, não dorme, faz uma favela lá. Aí não cansa, porque entende como aventura, férias. Agora limpar a casa é um drama. Vai pra balada, fica a noite inteira em pé, bebe pra cacete, pula, dança. Levar o cachorro pra dar uma volta no quarteirão ali. Ai, tô morrendo, né? Então isso tudo é diálogo interno e que você não observa, não para observar. Limpar a casa não cansa, o que cansa é o pensamento das coisas que você tá, isso que tira a tua energia. Você põe teu foninho de ouvido ali, limpa a casa dançando, brincando, cantando, é uma festa. Quando acabou o que você usava 24 horas para limpar a casa, você limpa em 3, 4 horas. Faxinão mesmo, eu tô falando, de arrastar móvel. E você fica feliz, porque a casa tá cheirosa, tá limpinha, tá tudo organizado, tudo legal. Você senta ali, entra, curte aquela casa. Então você não tem esse diálogo interno. Você tem um pensamento teu e você executa o teu pensamento. Você não cansa. Você não tem problemas. Você não tem interferências externas. Então você cuida de você, você se respeita e automaticamente respeita os outros, porque o diálogo interno nunca é o que você está pensando a respeito do outro. Eu não sou o que vocês pensam que eu sou. E vocês não é o que eu penso que vocês são. Então é pensamento, é diálogo interno. Isso tem que estar muito claro para mim. Isso aqui é o meu pensamento, sou eu. Eu me conheço. Isso aqui é um diálogo interno. Isso aqui é uma interferência que está vindo de fora por alguma coisa, tem algum negócio aqui dentro. E quando você começa a observar que ele vai variando, aí você vê que aquilo é como se fosse uma isca, né? Um anzol que eu jogo lá e vou puxando. Jogo de novo e vou puxando. Uma hora eu fiz alguma coisa. Uma hora vem. E aí você fica dominado por essas energias, por esses pensamentos, por esses condicionamentos. Aí o pensamento, né, gera uma emoção, a emoção gera uma reação e a reação gera uma atitude. E aí você vira um produto do meio. Você não é mais você. Você não é detentor de você. Você vira um produto do meio. Você fala de tudo, você comenta tudo e tudo o meio tem poder sobre você. Uma fala bem colocadinha, bem certinha, na hora exata, eu acabo com você. E a gente vê isso, pessoal, o tempo todo. Se você parar, se dedicar um pouquinho da tua vida e observar isso, você vai entender. Você vai dar razão para o que eu estou falando. Você vai começar a identificar. O primeiro passo é esse, é identificar isso. Depois a gente vai entender como é que você vai se livrando dessa situação. Mas primeiro eu preciso entender o que é pensamento, o que é meu e o que é um diálogo interno. Eu vou deixar vocês agora com vocês, para aqueles que quiserem refletir, pensar a respeito disso, dedicar nem que fale 5, 10 minutinhos do seu dia para poder observar isso, fazer esse exercício. Tá bom? Um grande beijo a todos, um bom estudo para aqueles que forem estudar e até o nosso próximo áudio.